Então, a questão é que o mercado da Vila Rubim, nós percebemos que é uma região extremamente carente. Aceita, vamos dizer assim, todos os tipos de solução, ou seja, todos os tipos de melhoria. E aí, para nós ficamos assim, gente, por onde nós vamos começar? Nós precisamos de um norte, porque é muita coisa e cada qual é pipocando as soluções. Então, nós tivemos um insight sobre cidade inteligente. Aí eu pergunto para vocês, alguém já ouviu falar em cidade inteligente? Para o pesquisador americano e PhD em urbanismo, esse cara aí, o Kilcoyne, as cidades inteligentes são aquelas que conseguem se desenvolver economicamente e, ao mesmo tempo, aumentam a qualidade de vida dos habitantes, ao gerar eficiência nas operações urbanas. São aquelas que fazem uso de soluções pensando no cidadão, na melhoria do seu dia a dia, fazendo uso de tecnologia e aproveitamento de dados e recursos disponíveis. Então, nós identificamos nesse conceito de cidade inteligente aquilo que a gente precisava. Ou seja, para que eu consiga uma cidade inteligente, eu tenho que aplicar um mix de soluções. E lembrando que sempre, né? Um mix de soluções. Então, eu perguntaria a vocês, o que seria um mercado da Vila Rubim inteligente? Diante desse conceito de cidade inteligente, eu pergunto a vocês, o que seria o mercado da Vila Rubim inteligente? Nananã. Então, amados, nós nos reunimos e lemos um artigo que foi apresentado ao 4º Colóquio Ibero-Americano Paisagismo Cultural, Patrimônio e Projeto de Belo Horizonte, que aconteceu aqui na América Latina. Nesse congresso, eles discutem muito o conceito de cidade inteligente. E baseado nesse artigo, nós chegamos à seguinte conclusão, que acreditamos que o melhor projeto a ser destinado ao mercado da Vila Rubim, no qual concentra a história e a cultura dos capixabas, é aquele que se fundamenta no fortalecimento das relações de sociabilidade. Ou seja, eu tenho que pensar que ali as pessoas têm que permanecer, têm que interagir, pessoas com pessoas. Hoje, uma das reclamações é falta de pessoas circulando. Então, eu tenho que fortalecimento das relações de sociabilidade, de humanidade do ser social. Eu tenho que pensar também no conjunto e no individual, na humanidade do ser social, das suas necessidades humanas e culturais. Das suas necessidades humanas e culturais, conservando aí a questão, né, o conceito de as suas necessidades humanas, né, que passa pelo que nós falamos anteriormente da preservação ambiental. Vamos às nossas soluções com aderência atrelada aos princípios, e a primeira solução é a ausência de um espaço para a valorização da cultura local e projetos sociais. Hoje, o mercado não tem esse espaço de exposição. Então, a nossa solução vai ser o quê? A criação desse espaço, que as pessoas possam expor tantos projetos sociais que já existem hoje no mercado, que são desenvolvidos no mesmo espaço, praticamente todos os projetos, sai uma turma, entra outra turma, sai outra turma, e eles não têm como até expor, e ao mesmo tempo criar um espaço do artesanato capixaba, que o artista pode interagir direto com o público, pode expor as suas artes. Como seria, então? E aonde criaríamos isso? Onde? Se tudo lá, ali, nós achamos uma área construída. Aqui, ó, entre a Ponte Seca e onde começam as construções, existe um espaço considerável, grande, vazio, né, que hoje é usado aí para colocar o lixo, caçamba, ou para colocar alguns carros. Então, esse espaço aqui seria destinado para a construção das áreas sociais. E o que nós pensamos? Vocês já foram a pé ou já andaram de carro pela Ponte
Seca. A Ponte Seca é um monumento construído junto praticamente do mercado. Foi no mesmo presidente, governador Florentino Arvindo, que a construiu. E quando você entra por dentro dela, você tem a sensação de estar passando por um túnel. E é esse conceito de valorização dos monumentos culturais que a gente pensa que aqui poderia ser construído também, seguindo meio que o tracejado da ponte, esse ambiente, tendo essa sensação de que você está passando a pé pela ponte, né? Tentando remeter esse sentido. E aí nós temos essa sensação. E nessa sensação aqui, dentro desse túnel aí, é que vai ficar exatamente os projetos sociais. Cada um tendo seu espaço definido, bem distribuído. Tocando na vila são as crianças que estão recolhidas na região, tiradas do ambiente que estão para ter aproximação com a arte. Banco de leite, ficou, né? E artes com as mãos. As artes com as mãos são aquele projeto que as mulheres, elas vão fazer artefatos com as mãos, crochê, bordado. E depois que elas produzem esse material, elas não ficam com ela, elas não vendem, elas doam. Doam para quem? Para aquelas mulheres que estão nas maternidades. E aí entra uma outra equipe. E temos o Pintando Set, que são pessoas que vão desenvolver suas habilidades manuais com a pintura. Quadro maravilhoso. E aí nós teríamos também dentro do corredor, por exemplo, espaço para ficar atrativo para as pessoas tirar foto, principalmente turistas na região, né? Então, por exemplo, esse quadro que nós escolhemos para ser a capa do nosso apresentação final, ele sendo posicionado é maior e a pessoa ali tirando foto em frente para correr mundo afora. Ou a pessoa está andando aberto, vê as crianças, os adolescentes e jovens tocando, passando por aquela região, dentro do espaço, tocando na vila. Então a ideia é essa, é trazer as pessoas para interagir diretamente, estar aberta ao público e ter uma referência de lugar, de um espaço capixaba para isso. Né? E aí a comunicação vai ser, claro, o princípio, que vai comunicar aos visitantes, vai ser mais atrativa a informação, vai divulgar o material. Nós vamos ter aí um resgate da história, além de ajudar a preservar a cultura capixaba, porque todo esse artesanato que eles fazem vão estar ali exposto, a tradição, a história, a própria arquitetura em si vai preservar a história. E a segurança, porque à medida que você estimula os moradores do entorno, que são extremamente carentes, a participar de projetos sociais, você também está contribuindo com a segurança no local, diminuindo então a vulnerabilidade da região. Okay? No segundo princípio, nós vamos ter então aquele espaço apertado que é todo o centro de Vitória, que não tem lugar para você estacionar, é de uma dificuldade. No mercado da Vila Rubim não é diferente. Nós temos então essa carência por espaço para estacionamento. E a solução? O que é? Ok? A solução vai ser um estacionamento vertical. Mas aí eu te pergunto, vocês já ouviram, já fizeram uso de um estacionamento vertical? O estacionamento vertical, baseado lá no conceito de cidade inteligente, que se baseia em tecnologia, é um estacionamento, é um edifício garagem, em que o sistema de condições é totalmente amortizado. E aí é com Sandra Blas, Sandra Blas, Sandra Blas, Sandra Blas, Sandra... Ok? E aí você vai ter certamente, os carros já não vão ficar tão mais expostos, não tem nem contato com o humano, logo o seu bem, o seu veículo vai ter mais segurança, porque não vai evitar que alguma coisa caia em cima dele ou que as pessoas sejam furtadas, porque só vai tirar quem colocou o carro ali, né? Então o princípio de segurança vai ser maior e até mesmo desestimular aí esse tipo de delito pela região, por carro, por esse quesito ao estacionar. Outra questão também, que o mercado está tão bem localizado e ser uma carência tão grande, ao ter esse atrativo de vagas de estacionamento, qualquer pessoa que está ali próximo ao mercado vai para ele, nem que seja para estacionar, ou seja, né, nós vamos ter aumentando o fluxo de pessoas. E aí, quem sabe, elas param para olhar para o lado e gostar do mercado, né? Ou conhecer o mercado. Então, vai ser isso, vai ser um atrativo a mais para o mercado da Vila Rubim.
né? E além de melhorar ali o fluxo do estacionamento das pessoas. A próxima solução que nós identificamos, né, a próxima carência, você vai encontrar ali que no mercado, diferente de todos, assim, a maioria dos outros mercados, sempre tem alguma coisa que é a característica forte, é aquilo que sai nas fotos, é aquilo que a gente chama de entrada do mercado. Diferentemente, se você coloca no Google Mercado da Vila Rubim, vem a parte de trás, vem a parte de frente, vem a parte de frente, ou seja, não tem, digamos assim, uma identidade definida, uma referência. A falta de referência nos faz perder muitas vezes uma identidade, né? Então, nosso resgate é isso. É mostrar uma referência que onde a pessoa vê aquele ponto é igual uma marca. Você tem uma referência de uma vírgula lá. Aonde você vê uma vírgula, embora você não seja jogador de futebol nem use do tênis, você atrela que é aquela empresa de calçado. É isso, nós estamos buscando uma referência para marcar o mercado. Qualquer lugar que eu veja, eu tenho. Então, o que seria essa solução? Que referência nós traríamos para o mercado? Aquela que vai nos identificar. Conforme nós estudamos, em 1928 foi inaugurado o primeiro mercado da Vila Rubim. Vocês se lembram? Lembro, né? Vocês são ótimos de cabeça. E aí, nosso governador Florentino Navido construiu um mercado, ok? Então ficariam dois mercados, um lá mais no centro e o outro mais nessa extremidade, onde era mais pobre. E aí construiu esse mercado. E é exatamente esse mercado que é a nossa sugestão. A nossa sugestão é a construção de um pórtico, inspirado no primeiro mercado da Vila Rubim, ou seja, essa frente aqui, ó, sendo reproduzidas, como tem aqui nesse pórtico aqui, por exemplo, e aí ele levaria o nome Mercado da Vila Rubim. É onde a pessoa vai se posicionar e tirar sua foto, certamente, se imaginarmos o visitante, seja ele turista ou não. Então, essa seria a entrada do mercado principal da Vila Rubim. A marcação do pórtico. E aí, como resgate, eu vou resgatar o quê? A história do mercado. Eu vou ter a preservação histórica da origem do mercado. E a comunicação. Eu vou comunicar ao mundo todo, né? Porque à medida que você tira uma foto, postar na rede social, que você foi naquele lugar, e aí essa foto começa a correr, certamente, como é de costume, a gente vai tirar foto em frente a esse monumento. Né? A próxima solução é a ausência por uma das coisas características da cidade inteligente é a questão de sustentabilidade. É um compromisso que a cidade inteligente tem, vamos dizer assim, com o meio ambiente e com as pessoas. Então, é super interessante você pensar em algo que vai atender uma necessidade humana, mas pensar também no benefício para o meio ambiente. No mercado hoje não temos um bicicletário. Isso é uma falta à medida que nós estamos numa região onde tudo é muito pequeno. A Vitória tem uma extensão muito pequena. E que você consegue ir de uma ponta a outra pedalando. E agora também tem um incentivo da prefeitura construindo vias de bicicletário. Então, com a ausência de bicicletário, a nossa solução vai ser construção de um bicicletário. Mas não é só pegar uma parte de cimentado e colocar umas barras. A cidade inteligente vai além disso, se preocupa com o meio ambiente. Nós vamos ter que ter uma interação com a natureza. Um bicicletário que esteja inserido dentro da natureza, ou seja, a preservação em torno. Você vai pegar a sua bicicleta possivelmente não tão quente, porque se ela estiver cercada de verde, vai estar mais preservada a temperatura, mais agradável de você pegar para depois chegar ou sair. Então, nosso bicicletário seria isso, dentro de um contexto relacionando com a natureza. Não é simplesmente um bicicletário, né? E aí o mercado, um bicicletário que vai estar bem localizado. As pessoas vão poder até ali deslocar, até pensar também naqueles projetos lá de você pegar a sua bike ali, depois devolver ali mesmo, você andar por toda a região, né, aumentando o conceito de um bicicletário, né, o deslocamento até o mercado pedalando é algo bem viável, até porque com a questão do estacionamento ser uma ilha muito pequena, e também a pessoa estiver disposta, pode vir de outros municípios, né.
A questão que a gente, no mercado inteligente, a gente estimula ações de sustentabilidade. Já que no mercado tem de tudo, se não tiver um bicicletário, a gente incentiva uma loja a vender bicicletas e a consertar, dar manutenção às bicicletas. Isso é importante, a manutenção. E se lá passar a ter o bicicletário, o preço com certeza vai ser diferente, uma loja de bicicleta diferente do que você encontra no shopping. E certamente o preço vai ser mais baixo, que é um dos atrativos e diferencial do mercado. Então aí está o terceiro princípio, o preço baixo. Né? Então nós falamos o quê? Que para um mercado inteligente, baseado no conceito de cidade inteligente, é importante ter um espaço de interatividade entre natureza e ser humano. E a nossa solução seria isso, a criação de uma área que integra homem e natureza. Mas a grande questão é, se hoje o mercado, ele praticamente tem toda a sua área já construída, como eu criaria esse espaço de integração? Um dos conceitos da cidade inteligente é que ela não fica apenas dentro. Ela não olha só para dentro, ela olha para o entorno. Ela tem a preocupação de contribuir de alguma forma para com o entorno. E quando a gente tira esse olhar de dentro e passa a olhar por fora, nós percebemos que o olhar, estendendo o nosso olhar, que existe essa área aqui, depois da Ponte Seca, que é uma área que meio que está ainda ociosa, ela não está bem aproveitada. Fica, às vezes, um carro, antigamente vendia esse palmito, então é uma área que ainda tem que ser melhor explorada, aproveitada. E é exatamente a essa área aqui que nós encontramos como solução para a criação desse espaço que possa interagir homem e natureza. E aí sim, aí a gente chega a esse espaço, então. A gente preserva a Mata Atlântica, a gente resgata algumas características do nosso estado, né, na nossa região, e ali a gente disponibiliza para as pessoas, elas interagir, elas correrem, elas sentarem, as crianças, as mulheres conversarem, os homens, né, um espaço livre para que a pessoa possa interagir socialmente e também mais com a natureza. Que você pudesse olhar assim e ver o quão bonito é a nossa região. Né? Como seria então esse princípio? Certamente as pessoas vão comunicar, com certeza, todo o sentimento ali em torno de paz, alegria, felicidade, relacionamento, que vai se passar para outras pessoas que certamente se sentirão mais motivadas naquele lugar. E ali vai ser um local de fácil localização, entre vários bairros, de fácil acesso. A questão é, nós fizemos várias sugestões, estamos na 5ª sugestão, né? Sabíamos que seria uma necessidade, um mix de solução, não seria uma, mas trabalharia com um mix. E aí nós ficamos perguntando, gente, como é que vamos organizar tudo isso? Como é que ficaria a organização?